Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditarmos nosso Evangelho diário, o programa da Obra Lumen da Palavra Encarnada, aqui no YouTube. Quero convidar você que nos ajude nessa evangelização, compartilhe essa meditação, clica aí no curtir, ativa o sininho, tá? Segue, se inscreve no nosso canal do YouTube e convida os seus amigos para viverem essa experiência diária de meditação da Palavra de Deus. Então vamos lá, clamar a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que seja Ele a conduzir esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tomemos o nosso Evangelho do dia de hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Então vamos à leitura da Palavra de Deus. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, no Evangelho, nós temos a experiência em Jesus cura um leproso. Um grande milagre, Primeiro ponto a ser observado. Um grande milagre realizado por Cristo Jesus, porque ali ele cura aquele homem, o liberta da escravidão da enfermidade e o liberta também da escravidão da exclusão, o liberta da pena da exclusão. Aos leprosos eram dada a pena de estarem fora, de estarem afastados das cidades, afastados do convívio. É interessante que a gente percebe no final desse texto esse detalhe, porque exatamente Jesus pede para ele não falar sobre o fato, só que ele acaba espalhando. E daí, um dos últimos versículos do Evangelho diz, que por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e as pessoas vinham procurá-lo. Porque a partir do momento que alguém tocasse um impuro, e a lepra era considerada uma impureza, um enfermo era um enfermo de lepra, era um impuro. A partir do momento que você tocasse um impuro, você se tornava impuro também. É como se você tivesse também contraído a lepra só pelo fato de tocar naquela pessoa. E Jesus ele não podia mais entrar nas cidades, ficava por fora das cidades. Mas mesmo assim muitos vinham procurá-lo, porque mesmo percebendo essa atitude, podemos assim dizer, que diante dos olhares da sociedade, uma atitude errada, mas era impossível não reconhecer o poder de cura de Jesus. Era impossível não reconhecer que nele existia algo diferente, que Jesus era Deus, é Deus, Era impossível não reconhecer isso. Por mais que as pessoas mais simples não tivessem essa noção, não tivessem essa consciência de Jesus sendo Deus, mas existia algo diferenciado em Cristo Jesus que atraía as pessoas ao redor dele. Não somente o seu poder de curar, de libertar, de expulsar demônios, de curar enfermidades sérias, como o cego de nascença, como paralíticos, como esse próprio leproso, e não foi o único
nem o primeiro e nem o único, mas Jesus cura inúmeros leprosos. A gente lembra aqui daquela passagem que ele cura 10 leprosos de uma vez só, mas somente um retorna para agradecer. A gente percebe em tudo isso essa compaixão de Deus, essa compaixão de Jesus, que quer de alguma forma libertar aquelas pessoas das escravidões que existiam no seu corpo, mas em especial na sua alma. E é interessante que o primeiro sinal de uma liberdade de alma, de coração que esse homem tem, é quando ele vem até Jesus. Ele reconhece que a graça da cura não depende unicamente dele, mas depende do Cristo, depende de Jesus, porque ele se aproxima de Jesus falando como: se queres, tens o poder de curar-me. Meus irmãos, diante dessa palavra, nós precisamos reconhecer que a graça de Deus depende exclusivamente de Deus. E nós também precisamos reconhecer que a graça dele não nos falha, que a graça dele nunca há de nos faltar. O Senhor, ele é misericordioso, o Senhor é bondoso, é compassivo. O Senhor, ele olha, né? A chuva cai sobre justos e injustos. A misericórdia de Deus é enorme, é grandiosa. E nós não podemos deixar de nos aproximar de Jesus se por conta de dúvidas daquilo que o Senhor tem para nos dar. É interessante, se não estiver enganado, mas o beato Carlos Acutis, ele dizia que a única coisa que nós deveríamos pedir a Deus era para ser santo, né? E para crescer em nós o desejo do céu. Isso deveria ser os únicos pedidos que nós deveríamos pedir ao Senhor, né? E nós precisamos nos aproximar de Deus com esse desejo. Precisamos nos aproximar do Senhor com a confiança de que Ele quer nos salvar, de que Ele quer nos tornar santos, de que Ele quer nos ajudar a sairmos de toda e qualquer escravidão que possa existir nos nossos corações. Nós precisamos entender e precisamos acreditar que o Senhor, Ele é o primeiro a querer tudo isso. Ele é o primeiro a desejar profundamente uma vida nova para nós. Ele é o primeiro a querer que nós sejamos curados da nossa lepra. Ele é o primeiro a desejar que nós sejamos livres e libertos das nossas escravidões. Por isso ele fala com muita firmeza para o leproso, né? Ele diz: eu quero, fica curado. E no mesmo instante aquele homem é curado, no mesmo instante essa lepra desaparece. Jesus, ele é muito certo naquilo que ele faz, naquilo que ele fala. Esse evangelho, de alguma forma, ele transmite, né, particularmente, ele transmite para mim essa certeza de um Deus, de um Cristo, que ele não se cansa de nenhuma forma de dar-se a nós. Mesmo que custe, a prova disso foi a cruz. A prova disso foi a vida ofertada, a vida entregue de Deus pela nossa salvação. E todo ato de Jesus é um ato salvífico. Jesus, em cada ato no Evangelho, em cada ato da sua vida, em cada ato da sua pregação, de alguma forma prefigura a cruz, prefigura o esvaziamento, prefigura o esquecer de si para dar vida ao outro. Por isso que nós não podemos temer, por isso que nós não podemos ter receio de se aproximar do Cristo. Porque nele não há reservas, nele não há nada que guarde, ele não se guarda, ele não se usurpa de nada, mas ele dá tudo, ele dá tudo, ele dá tudo a todos que se aproximam. Basta que nós cheguemos até ele, basta que nós nos aproximemos dele, basta que nós gastemos o nosso dia, as nossas horas, os nossos minutos, os nossos pensamentos para dar espaço para o Cristo no nosso coração. O problema é que nós não estamos mais dando espaço para Jesus. O problema é que as coisas do mundo, as preocupações do mundo, tantas coisas estão ocupando espaço na nossa vida, estão ocupando espaço nos nossos pensamentos, estão ocupando espaço nas nossas ideias, no nosso coração. E Jesus, ele está, de alguma forma, sendo excluído, sendo afastado, sendo colocado de lado. Jesus, ele quer essa palavra, eu quero, que ela recaia no nosso coração hoje como uma verdade. Jesus, ele quer que nós sejamos curados. Jesus, ele quer a nossa salvação
Jesus, ele quer a nossa liberdade. Agora, nós estamos nos aproximando do Senhor com esse desejo? Nós estamos nos aproximando de Jesus com esse querer? Nós também queremos como Ele quer? Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser pensado, isso precisa ser meditado no nosso coração. Precisamos tomar esse evangelho como uma palavra de ordem, de ir até Jesus, de ir até o Senhor, de buscá-lo, de estar próximo dele. Porque a graça não nos falta. A graça de Deus nunca há de nos faltar. O Senhor, ele é o primeiro a desejar para nós uma vida feliz, uma vida de salvação, a vida de homem novo. O Senhor, ele é o primeiro a desejar isso, porque ele é o primeiro a nos amar, como diz São João. Deus nos amou por primeiro, ele é o primeiro a se inclinar sobre nós. Ele é o primeiro a olhar para nós, ele é o primeiro a nos amar. Então cabe a nós essa resposta de amor, essa resposta de confiança, essa resposta de fidelidade. Nos coloquemos diante do Senhor e peçamos a Ele, nesse dia de hoje, a graça de Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para tornar o nosso coração um coração perseverante, perseverante diante do Senhor, perseverante diante daquilo que Deus quer nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.